Seu Joaquim conta que toda vez que vai fazer compras, leva menos produtos para casa. O motivo é a alta provocada pelas medidas do governo. Básico que do uso da casa, né? Porque ultimamente hoje o produto aumentou muito por causa do juro, né? Principalmente na parte de lataria, legumes, subiu muito e a gente está comprando só o básico. Porque a gente tem conversado em casa e está vendo que nós estamos gastando umas coisas que sem levantar o valor do produto, os impostos que encarregou muito a folha de pagamento nossa, está indo tudo embora. Seu Vitor também está consumindo bem menos. Na hora de ir até o supermercado, pensa 2 vezes o que vai levar para casa. Eu creio que sim, pela própria crise, né, também, né? A crise vem atravessando o nosso país, é uma crise muito difícil, então a gente passa a consumir menos, né? E o poder aquisitivo da gente também não é tão alto, né? Então a gente passa a consumir bem menos do que consumia. Segundo o IBGE, o consumo das famílias foi um dos motores que impulsionou a economia nos últimos anos e encolheu cerca de 1,5% neste primeiro trimestre. O índice está ligado à piora no mercado de trabalho, ao desemprego em alta e ao rendimento em queda. Com a confiança em baixa, os consumidores hesitam na hora de comprar. O crédito também está mais restrito e a inflação contribui para um orçamento cada vez mais comprometido, principalmente porque o cenário econômico não é nada animador. A construção civil deu uma parada. Ela deu uma parada, talvez volte a respirar agora no segundo semestre, né? Que esse primeiro semestre aí todo mundo está reclamando. Os meus amigos, meus colegas de trabalho aí, todo mundo eletricista, pintor, encanador, marceneiro, pedreiro, estão reclamando da construção civil, que deu uma parada. Segundo o IBGE, o quadrimestre de 2015 obteve o pior resultado desde 2008, quando o consumo das famílias recuou 2,1% na comparação aos 3 meses do ano passado. Para este especialista em finanças de Guaxupé e professor da FUNVIC, o momento atual da economia, com inflação e desemprego, é reflexo da política do governo federal dos últimos 7 anos. É reflexo da crise que vem desde 2008. Ao longo desse tempo, o governo brasileiro ele busca determinadas políticas, determinados programas para evitar que o país caia nessa crise tão rápida. Num primeiro momento, a gente percebe que eles realmente obtiveram algum grau de sucesso, né? Não sei se a palavra seria essa, em evitar que a crise se instalasse tão rapidamente, mas o fato é que depois de vários programas, depois de várias tentativas, né, de deslocar parte da produção que ia para o mercado exterior para o mercado doméstico e conseguir durante aí mais ou menos 7 anos, né, evitar que essa crise se instalasse, agora a gente chega no momento em que esse tipo de política ela não surte mais efeito. A venda de carros com isenção de IPI, ou incentivo à construção civil, ou a aquisição de eletrodomésticos, móveis por parte da população não vai fazer mais o efeito. O desânimo do consumo afetou o desempenho de diversos setores da economia, como o comércio, que recuou cerca de 0,4% no primeiro trimestre, em comparação com o ano passado. Outra parte vinculada ao consumo das famílias também se retraiu. Outros serviços, que incluem alimentação, hotéis, turismo, saúde. A queda foi de 1,4%. Está afetando bastante no sentido que as pessoas também levam o básico só. E a gente sentiu muito essa queda no consumo mesmo. A senhora está comprando muito menos também. Sim, que a gente comprava numa semana, partiu pela metade, né? Para Cláudio Nali, com os gastos dos últimos anos, o governo não teve saída. O jeito foi mexer no bolso dos brasileiros através da cobrança de impostos e de outras tarifas. Eu não diria que está no caminho certo, eu diria que é a única opção que se tem. Vai chegar uma hora que ou o governo faz isso agora e equilibra suas contas no sentido de evitar um gasto público excessivo, ou o déficit vai aumentar cada vez mais e a gente vai ter reflexos cada vez piores do ponto de vista de inflação e etc. Disse ainda que o momento atual é de economia e gastar somente o necessário para não ter a vida financeira complicada. A população, acho que ela tem que fazer a parte dela no sentido de evitar gastos desnecessários, supérfluos, que poderiam ser, de repente, adiados para um momento mais seguro.
Então, um pouco também do consumo que a população vinha tendo nos últimos anos, muitas vezes era um consumo desnecessário, por impulso. Então, o que eu acho que a população tem que tentar refrear nesse primeiro momento é essa impulsividade, né? Evitar o consumo por impulso e buscar aquilo que seja essencial. O corte total, no sentido de evitar qualquer tipo de consumo, também ele não acaba não sendo benéfico, porque consumindo menos a gente sabe que a produção acaba sendo comprometida. Então as indústrias precisam continuar produzindo, o agronegócio precisa continuar produzindo e as pessoas precisam continuar consumindo esse produto interno nosso, mas com uma determinada cautela. Para o consumidor, em tempo de inflação e desemprego, só resta tomar cuidado com os gastos e não fazer dívidas para não ficar no vermelho no final do mês. Até o fim do ano, eu acho que pelo que eu estou passando hoje, com a crise de emprego, nós estamos trabalhando 2, 3 dias por semana, falta de venda, nós não conseguimos vender e o custo de vida aumentou e nós temos que controlar o gasto do supermercado, porque está muito alto no momento. Quer dizer que nós temos que saber o que está fazendo hoje, pesquisando preço. Senão fica no vermelho e aí complica a situação. Aí fica vermelha a coisa. Que a gente tem uns compromissos de casa que é muito alto, né, irmão? E a gente tem que saber levar as coisas na ponta do lápis.